A história está aqui hoje no Parque da Catacumba, na Lagoa, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. O parque possui algumas trilhas e eu vou mostrar para vocês um pouco da beleza e da história deste lugar. Então vem comigo! O Parque da Catacumba é um parque natural municipal localizado na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro. Ele é uma reserva ecológica com cerca de 97,65 hectares, que abriga uma grande diversidade de árvores, plantas e flores, além de trilhas com vistas panorâmicas de famosos cartões postais da cidade. Hoje é um local de lazer e recreação onde os visitantes podem fazer trilhas, piqueniques, arvorismo, tirolesa e escalada, sempre com foco na preservação ambiental. Até o ano de 1970, existia uma comunidade aqui nesse local e era chamado Favela da Catacumba, com mais ou menos 15 mil moradores. Uma comunidade que foi removida nos anos 1960 e 1970. A história do parque começa em 1967, quando um incêndio destruiu mais de 100 barracos na favela da Catacumba, deixando centenas de pessoas desabrigadas. A tragédia foi seguida por outros incêndios e problemas de infraestrutura, o que levou o governo a decidir remover a comunidade. Entre 1969 e 1970, as famílias que moravam na Catacumba foram removidas para outros bairros na cidade, como Cidade de Deus, Vila Aliança e Nova Holanda. A área foi então reflorestada e transformada em um parque, que foi inaugurado nos anos de 1970. Hoje em dia, o Parque da Catacumba é um importante espaço verde de lazer, oferecendo áreas de recreação, esportes e contemplação. O Parque da Catacumba é um exemplo de como áreas naturais podem ser integradas aos centros urbanos de forma funcional e educativa, promovendo a conservação da biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Muitas pessoas que passam pela Lagoa, um dos bairros de maior valorização imobiliária do Rio de Janeiro, não imaginam ou não se lembram que aqui existia uma favela. O terreno onde existia a Catacumba foi ocupado por uma chácara durante o século XIX. Sua antiga proprietária, a baronesa da Lagoa, Rodrigo de Freitas, transferiu a posse das terras para seus escravos. A explicação do nome Catacumba tem origem em tempos ainda mais remotos. Segundo os antigos moradores da favela, o local foi usado pelos índios como cemitério. No entanto, nunca houve confirmação sobre possíveis esqueletos encontrados na região. Por volta de 1925, o Estado dividiu a chácara das Catacumbas em 32 lotes. Os primeiros barracos da favela começaram a ser erguidos ainda nos anos 30. Mas a explosão demográfica só aconteceu mesmo na década de 40, com a chegada de uma leva de imigrantes vindos principalmente do estado do Maranhão. Em agosto de 1967, cerca de 1.000 pessoas assistiram às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas ao incêndio que destruiu mais de 100 barracos na favela da Catacumba, provocando pânico entre os moradores e desabrigando centenas de pessoas. Bombeiros de 3 quartéis e até soldados do Exército foram acionados para conter o estrago que teria sido causado após uma discussão entre vizinhas. O fogo só foi totalmente controlado após mais de 2 horas. Tragédias como essa se repetem até hoje em comunidades que vivem em condições precárias. Inicialmente, o Globo notificou que o fogo varreu a Catacumba, deixando 1.000 desabrigados, e a estimativa era que 200 barracos haviam sido destruídos. O balanço feito pela Secretaria de Serviços Sociais, porém, apontou 277 pessoas prejudicadas e 120 barracos destruídos. 7 pessoas ficaram feridas sem gravidade. Na época, o governador do estado da Guanabara, Negrão de Lima, deu aos desabrigados 3 alternativas. Essa subida faz a gente perder muita água, mas dentro da mochila tem Gatorade, tem água, mais à frente tem um banquinho para a gente sentar e descansar. Olha. O bom dessa reserva que está é mata fechada, porque a sensação, 9 horas da manhã aqui hoje, é de 40 graus. A água está escorrendo direto. Minhas amigas que estão me ajudando a filmar disseram que eu tenho que preparar um Pix, porque está muito cansativa a subida. Mas vamos lá, gente! Os que tivessem melhores condições financeiras poderiam financiar um imóvel num dos conjuntos habitacionais na Cidade de Deus. Como segunda alternativa, foram oferecidas casas pertencentes ao Estado, localizadas em Vila Paciência, em Campo Grande, para alugar. Por fim, o Estado disponibilizou auxílio para a construção de casas de alvenaria no mesmo local, após aprovação do Instituto de Geotécnica e com assistência de engenheiros na obra, além de alguns empecilhos domésticos. Conseguimos chegar aqui no mirante do Sacopã. Valeu a pena porque a vista é linda
E daqui nós vamos seguir para o Mirante do Urubu. Vamos lá, gente! Algumas famílias decidiram ficar, sendo a favela situada na Zona Sul, não só devido aos seus privilégios, atrativos e facilidades, era de se esperar a opção, pois as pessoas encontram na Zona Sul vasto campo para desenvolver suas atividades de trabalho. Agora vamos descer. Esta descida é um pouco escorregadia, mas vamos lá, gente! Durante pouco mais de um ano, os moradores da Catacumba viveram um período de tranquilidade. Porém, em dezembro de 1968, mais uma vez um incêndio deixou cerca de 100 desabrigados. Desta vez, o fogo começou nos fundos de um armazém localizado na Avenida Epitácio Pessoa. A reportagem conta a história de algumas vítimas da tragédia. Quero contar a do morador João Tavares, descrito como o rico da Catacumba. Ele havia guardado em casa as economias de 20 anos de trabalho. No desespero, tentou cometer suicídio correndo em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas com a filha mais nova no colo, mas foi impedido por vizinhos. Assim, não foi surpresa quando em meados de 1969, a Catacumba passou a fazer parte de um plano de desfavelização. A partir dos anos 1940, várias favelas localizadas na Zona Sul foram removidas sob o argumento de que as áreas seriam reorganizadas e valorizadas. Em 1962, o então governador da Guanabara, Carlos Lacerda, pretendia fazer a remoção de 250 mil moradores de favelas para conjuntos habitacionais. No fim dos anos 1960, Largo da Memória no Leblon, Paz Madem, Botafogo e outras comunidades localizadas na região da Lagoa Rodrigo de Freitas, como Ilhas das Dragas e Praia do Pinto, já estavam livres de ocupações irregulares, com seus moradores transferidos para bairros distantes. Finalmente chegamos aqui no Mirante do Urubu e nós vamos ali mais de perto, ver se consegue ver a estátua do Cristo Redentor, mas valeu a pena a subida, porque a vista é realmente muito linda. Em abril de 1969, o jornal noticiava que mais de 6 mil pessoas moravam na Catacumba. Além dos incêndios, havia constantemente barracos destruídos por fortes chuvas, um só depósito para coleta de lixo e água potável disponível apenas em bicas públicas, próximo ao asfalto. Apesar de anos antes terem escolhido permanecer na encosta junto à Lagoa Rodrigo de Freitas, os moradores pareciam divididos. Na etapa final do processo de remoção, uma das moradoras dizia ficar feliz por deixar o barraco onde morava, mas temia perder a fonte de renda da família. Morar longe vai ser ruim. Eu e meu marido trabalhamos aqui. A comunidade dos moradores e amigos da Catacumba, representada pelo presidente, se posicionava favorável à remoção. Nós sabíamos que um dia sairíamos daqui. Agora vamos esperar que a remoção seja nos mesmos moldes da Praia do Pinto, disse o presidente. A Praia do Pinto já estava em processo de remoção quando voltou a ser notícia durante vários dias. Na madrugada do dia 11 de maio de 1969, um incêndio destruiu mais de 800 barracos e as investigações tentaram durante vários dias descobrir a origem da tragédia. A hipótese mais defendida pela equipe de investigação foi de que se tratou de um ato criminoso, feito por moradores que queriam acelerar a mudança para um conjunto habitacional em Cordovil. Mas apenas em agosto, todas as famílias foram retiradas do local. Muitos moradores remanejados para o novo endereço acabaram trocando seus apartamentos por casas mais baratas na Cidade de Deus. Já no início dos anos 70, as famílias da Catacumba não viviam mais no local. Foram também levadas para a Cidade de Deus, Vila Aliança e Nova Holanda, que se tornaram novas favelas com o passar do tempo, hoje chamadas comunidades. Após ser reflorestada e passar por um trabalho de paisagismo, a área desocupada foi transformada no Parque da Catacumba. Gente, por hoje é só. Mas não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar. Porque a história está aqui. Beijos! Valeu!